Sejam bem-vindos ao podcast Second Chance. Eu sou a Raíssa, discente do curso de Ciências Contábeis. Esse é o meu amigo Eduardo, discente do curso de Administração. O motivo de estarmos aqui hoje é em auxiliar você, ouvinte, a tomar melhores decisões financeiras. Estamos aqui com o nosso convidado, Jonathan Borel, mestre em desenvolvimento local, pós-graduado em Ciências Contábeis, empresário e docente do campus Unifacig. Professor Jonathan, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso espaço. Prazer é todo meu. Poderia nos contar mais sobre qual a sua experiência em investimentos? Então, assim que eu formei, a gente tem uma mentalidade assim, com a segunda renda é sempre bem atraente, super bem-vinda, né? Então eu comecei a angariar um pouco sobre isso. Lógico, começando com muito pouco, investindo um pouco ali, entendendo um pouco sobre como funciona, tendo alguns prejuízos. Mas foi assim que começou a minha história. E com o passar do tempo, de acordo com as condições foram melhorando, os investimentos foram aumentando, fui abrangindo uns mercados diferentes. E isso me trouxe uma segurança, até mesmo para poder falar, para compartilhar e ajudar algumas pessoas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Eduardo. Eu devo me preocupar em investir cedo? É uma dúvida muito pertinente pelos internautas aqui, porque isso pode acabar impactando na vida social. Perfeito, Eduardo. Essa é uma pergunta que eu imagino que muitas pessoas têm, muita dúvida. Quanto mais cedo você começa, mais cedo você chega onde você quer chegar. A ideia é essa. Então imagine o seguinte, você começa a investir R$100 com 10 anos de idade. Quando chegar com uns 30, você vai ter mais capital do que alguém começar com 20. Então, quando você chegar aos 30, você tem um aporte financeiro muito maior. E, por exemplo, as rentabilidade e lucro são coisas diferentes. Você vai ganhar 10% em cima de 300 mil e outra pessoa vai ganhar 10% em cima de 100 mil. Isso dá uma diferença. Então, quanto mais cedo você começa a investir, primeiro, você cria uma cultura de investimentos. E segundo, você tem um capital maior. E quem tem capital hoje em dia tem oportunidade. Assim você consegue oferecer melhores oportunidades. Um exemplo, quem ganhou muito dinheiro na pandemia? Quem no dia 20 de março de 2020 tinha muito dinheiro guardado e pôde comprar ações a R$5 que hoje vale 30. Então você imagina o quanto que esse dinheiro se multiplicou. Professor, você poderia nos esclarecer uma dúvida? Uma pessoa que está devendo, ela deve pensar em investir a longo prazo? Olha, Raíssa, investir no curto prazo é um investimento que, na maioria das vezes, não traz uma rentabilidade alta, ela é pequena. Só para você ter uma ideia, os investimentos mais conservadores, a LCI, CDI, vão render muito pouco com um investimento de mínimo de 3 meses. Então, se a pessoa ela tem dívida, ela não tem uma condição de ter esse capital, não vai depender desse capital, às vezes nem no curto ou num prazo que ela nem consegue estipular, fica muito arriscado, porque ela pode ter que tirar o valor antes e isso pode trazer prejuízo para ela. Então não indicaria para uma pessoa que está endividada a fazer um investimento com o dinheiro já comprometido, entende? Não é essencial no momento. Não é essencial. E como que eu perco o medo de começar a investir? Cara, vou te dizer que você perder o medo é começar. Já viu que para uma caminhada, o primeiro passo é o mais importante? É exatamente assim. Acho que se você tem hoje condição de investir R$10, invista R$10. Se você tem condição de 100, invista 100. Ou se você não tem condição, hoje você consegue comprar ações em torno de média de R$5. Vou dar um exemplo. Fertilizantes Erindes, que é daqui na nossa região. Chegou a 3 e pouco no valor da ação. Recentemente bateu R$50. Então, ou seja, olha quantas vezes você multiplicaria aquele valor. Lógico, não é um investimento que investidores indicam por ser algo arriscado. Mas é algo que você precisa começar de alguma forma. E o mais interessante é, por exemplo, hoje eu utilizo o Telegram para acompanhar o mercado. Então hoje pelo Telegram existem inúmeros grupos, canais de informações sobre o mercado. Então às vezes nem é para me investir, mas eu fico antenado sobre o valor do petróleo, eu fico antenado sobre o mercado estrangeiro. E isso automaticamente pode me ajudar no investimentos ou pode também me ajudar na vida pessoal, no mercado contábil, coisa do tipo. Uhum. E qual o melhor investimento para a gente que está iniciando no mercado? Para quem está começando, a verdade sim, depende muito dos objetivos. Hoje, para uma pessoa começar a investir, ela tem que fazer uma avaliação de perfil. Aí ele pode ser conservador, moderado ou aquele arrojado, que é aquele que está disposto a tudo, né? Mas o melhor investimento hoje para quem está começando talvez seja uma renda fixa. Por quê? Ele é um pouco mais seguro
e você começa a sentir. Uma vez que você começa a sentir o mercado, você começa a entender como ele funciona, para onde que ele vai. Por exemplo, por que palavras do nosso governo influenciam tanto? Você começa a sentir isso, porque você perde dinheiro dependendo do que é falado. Da mesma forma que o contrário, se houver um bom posicionamento do governo, também há um retorno financeiro bacana. Só que para isso você precisa ter um conhecimento maior. Então, para você começar de fato, talvez uma renda fixa, que ali você consegue fazer o famoso juros compostos, né? Ganhando sobre ganhos. Isso é importante. E também sempre estar atento, lendo sobre, pesquisando, né, mais informações. Perfeito. Hoje a informação ela está assim, em todo lugar. Ué. Você tem informação, hoje a tecnologia nos fortalece, na verdade, porque antigamente uma pessoa que estava lá no interior, ela não fazia ideia do preço que estava uma saca de café em dólar. Hoje em dia, se você vai atender um cliente, para a gente que é da área de contabilidade, você vai conversar com um produtor rural, ele já sabe a valorização que há por trás daquele café, porque está custando tanto, que é uma realidade atual. Então, assim, se você está antenado, você começa a buscar, você começa a encontrar informações seguras, você também começa a ter informação, e informação é poder. Né? Assim, para uma pessoa da sua realidade, onde você costuma investir mais? Cara, assim, inicialmente era 70% em renda fixa e 30% em renda variável e por aí vai. Hoje em dia eu já consigo aplicar 50% em renda variável por gostar dessa oscilação no mercado, isso é uma questão de gosto, tá? Mas o restante, aí eu vou mesclar em derivativos, em renda fixa, em tesouro direto, que são outros tipos de renda que são fixas. Por exemplo, recentemente agora eu fiz um aporte em criptomoedas, que agora tem um fundo específico para criptomoedas. E aplicar em fundo é você colocar o dinheiro na mão de pessoas que entendem. E eles vão buscar lucratividade. Então, assim, é mais uma opção de investimento, até na pergunta anterior, que aquele que está querendo começar, mas às vezes de uma forma arriscada e disposto a perder talvez um pouco mais, pode ser um pontapé inicial. E mais uma dúvida complementando essa pergunta que acabou de ser feita, qual tipo de investimento é assim melhor? É o fixo ou o variável? Então, eu poderia dizer sim, que não existe um investimento melhor. Depende do perfil daquilo que a pessoa busca. Eu quero ganhar muito dinheiro. Renda variável me dá muito dinheiro, mas a possibilidade de eu perder esse dinheiro é também muito grande. Porque a verdade é o seguinte, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Essa é a regra. Agora, se eu quero uma segurança, a renda fixa pode me ajudar mais. Pessoas mais tradicionalistas, normalmente, mesmo tendo muito dinheiro, optam por renda fixa porque é melhor pingar do que faltar, aquela velha regra, entende? Então, assim, dizer qual é o melhor, depende do perfil. Mas lógico que a renda fixa é uma segurança maior. Também vai da pessoa, né? Se a pessoa quiser arriscar e investir muito dinheiro, né? Não ter medo. Ser tranquilo, né? É como se você pegasse hoje, se pegasse assim, a sua carteira, visse quanto que você tem. Aí eu não tenho nada, perfeito. Você tem alguma coisa no banco? Isso é necessário para que você pague alguma conta importante? Ah, não é. Talvez você consiga segurar esse dinheiro por 90 dias. Qualquer R$1 que você tiver de retorno ali já é um investimento. Por exemplo, o PicPay. O PicPay, querendo ou não, ele trabalha com uma conta corrente, mas ele te rende 120% da CDI, que é mais do que até mesmo que o Nubank, que é 100%. Então isso, todo dia você vê pingar um pouquinho de dinheiro na sua conta, mesmo que seja centavos. Mas isso é o famoso seguinte, você vê dinheiro caindo, te chama atenção, às vezes até te motiva a investir mais. Porque você vai querer aumentar, hoje é R$1, mas amanhã você quer ver 10 todo dia na sua conta, 50 na semana, 300 no mês. Aí você já começa a calcular assim, se eu investir tanto, eu consigo pagar às vezes uma conta, pagar um aluguel, fazer uma compra. Esse que é o interessante. Por isso que é importante começar, igual o Eduardo perguntou. Porque quando você começa a captar essa motivação, começa a encontrar motivação para investir mais. Para quem está começando agora, está assistindo aqui, quer começar a investir, que dica você dá para esse pessoal? Olha, para quem está começando agora, fica aí a dica, hein? Primeiro, estude. Acho que o importante, conhecimento, é o maior valor que uma pessoa pode ter. Então, buscar materiais, livros. Hoje a gente tem livros muito bem recomendados no mercado. Existem algumas empresas, como a Suno, que oferecem cursos, acompanhamento para investidores iniciantes,
você paga um valor mensal. Hoje tem, até o Thiago Nigro, ele lançou e o chama Finclass. Esse Finclass é como se fosse uma plataforma onde vários empreendedores, investidores, eles disponibilizam conteúdos, fazem podcast, como a gente está fazendo aqui, falando sobre investimento, como investir, qual a melhor hora. E por valores, por exemplo, a última vez que eu consultei o Finclass estava R$ 39,90. É um valor que eu acho que quase todo mundo hoje em dia pode pagar. Então compensa, porque o que você vai ter de retorno, e se você realmente entender a ideia, você paga esse valor investindo. E quais os riscos eu vou correr e investir nesses títulos assim de altos riscos? Então, se você investir naquele de alto risco, você tem um risco de perder tudo. Nossa. Então, sabe uma ideia, Raíssa, que eu posso dizer assim, você vai precisar daquele dinheiro em quanto tempo? Aí eu vou precisar desse dinheiro em 6 meses. Tá, então procure investimento de 6 meses. Eu vou precisar desse dinheiro, não, eu consigo guardar esse dinheiro por 2 anos. Quanto maior o tempo, normalmente maior é o retorno que você tem. Então, perfeito, então você consegue investir um prazo maior. Porque quando se fala em mercado, funciona assim. Eu faço um investimento, acontece uma doideira, uma loucura, aquilo cai. Só que existe um preço médio, que é uma empresa Vale. Se você pegar uma Vale, uma Petrobras, existe um preço médio que ela vale no mercado. Mas quando a situação do mercado é negativa, cai. Se você aguentar esperar, você ganha de novo. Se tudo der certo, você ganha acima do que você investiu. Então, no longo prazo, esse é a mágica do longo prazo. É você trabalhar com a menor perda possível. Entende? Então, se você tiver essa proposta, esse caminho e tal, as possibilidades de darem certo, elas são muito grandes. Muito mais reais do que as outras. Existem algumas casas de análise que avaliam os riscos da empresa e colocam o valor, o preço-alvo, até de graça. Então é bom acompanhar também, né? Hoje, se você abrir uma conta de uma corretora, você costuma receber relatórios diários sobre o preço-alvo, as carteiras recomendadas. Não sei nada, talvez este seja um caminho. Você utiliza alguma estratégia para gerenciar o risco que você está correndo no investimento ou conhece alguma estratégia? Então, a questão da estratégia normalmente é o seguinte: quando você está na renda variável, você tem que pensar muito nas perdas. Uma estratégia que se pode utilizar, que os analistas indicam, é que quanto mais mesclada for a sua carteira, melhor. Por exemplo, em alta do dólar, normalmente, ou em período de, por exemplo, da pandemia, em que o preço das empresas cai, o ouro se valoriza. Então você encontra um certo equilíbrio. Hoje em dia, estamos aí vivendo um boom de criptomoedas valorizando 300% e uma loucura. É um dos investimentos talvez mais arriscado, mas é o que mais tem dado rentabilidade. A gente saiu na semana passada 2 pessoas que são bilionárias, me parece, nos Estados Unidos por conta de criptomoedas. Mas se avaliar, se analisar e trabalhar em cima disso, os riscos que você pode avaliar é o quê? Se eu perder isso, eu consigo ganhar nisso? É uma forma simples. Se eu estou perdendo 2 mil na bolsa, existe algum investimento que eu consiga aplicar e ter um retorno de 2 mil? É mais ou menos uma forma de você amenizar os riscos. Porque se você ganhar na bolsa, você ganha 2 mil. Como eu disse, a renda fixa é fixa. Então, você acaba equilibrando as contas, entende? E uma dúvida que todo mundo tem: compensa comprar o IBR3? Eu falar que compensa, acho que eu posso estar passando a faca no pescoço. Mas a Oi, ela passou recentemente por uma troca de administração. Ela vendeu parte das suas linhas lá para uma empresa, que é a parte acho, de fibra ótica, do tipo, as linhas de transmissão. Então, assim, mesmo pelejando, hoje pagar R$1 numa Oi, numa ação de uma Oi, mesmo pelejando, ela tem feito algumas coisas. Não é o investimento mais recomendável, porque ela é, vamos dizer, é uma empresa assim que ela é uma bomba atômica. Da mesma forma que você pode virar uma grande empresa, ela pode finalmente falir de vez, porque ela está em processo de recuperação judicial. E é uma empresa, só que ela é uma empresa que tem muito caixa, ela gera muito caixa, só que ela não gera lucro ainda. Então, o grande entrave é isso. Então, se você pegar qualquer analista aí, você não vai achar Oi. Não vai achar Oi. Mas vamos supor, lembra aquele investidor iniciante que a gente falou lá atrás? Eu quero começar, R$100 se eu perder tudo não me faz diferença. Tá, então compra 100 ações da Oi e vê o que vai acontecer.
Não vai fazer diferença. É uma estratégia, entende? Falando sobre investimento de alto risco, a gente vem pela questão do day trade. Você recomenda algum material para aprender sobre day trade? Cara, day trade é o seguinte. Day trade, hoje existe muitos vídeos no YouTube que te ajudam a entender e a trabalhar. Existem professores que são, até mesmo pela Clear, outras corretoras, a Rico e tal, que eles te ensinam. Eu, por exemplo, não opero day trade. Por que eu não opero? Eu não tenho tempo no dia para acompanhar o mercado, de entrar e sair na hora certa, entende? De você ver se eu analisar, que é por meio de gráficos, né? Você analisa que se você investir em certa empresa, determinado dia, determinada hora, você vai ter um retorno, você vai conseguir ganhar. É uma série de variáveis que vai estar ali em cima, mas isso exige um pouco de tempo. Tem pessoas que ganham muito dinheiro com isso, tem pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Tem contratos de mini dólar, que é uma coisa assim que se costuma dar um retorno, consegue trabalhar de uma forma mais segura e tal, mas o risco de perda, ele é muito maior que o swing trade, que é a outra forma de investimento, que é quando você compra a ação e deixa lá e espera que o mercado se valorize ou coisa do tipo. O day trade ele é diário, você entra e sai durante o dia. Então, se você não tiver um stop ali, ou numa alta, numa baixa de vender e perder aquele time, ponto, você perdeu muita coisa. Então, é estudar pela B3, é estudar pelo YouTube, existem livros, Investidores Inteligentes, como operar na bolsa e etc e tal, livros muito bons, mas é bom estudar bastante antes de se arriscar, porque o risco de perder, se arriscando, se aventurando, ele é grande também. Isso demanda tempo, paciência e também muita dedicação, né? Porque tem que estar informado, porque senão o risco de você também se dar mal é grande, né? Exatamente. E professor, qual o melhor jeito, a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? Olha, eu falo por mim. Como às vezes a gente não tem muito tempo para controlar muita coisa, hoje existem aplicativos que eles fazem atualização até mesmo automática. Por exemplo, existe o Flipper, que foi adquirido pela XP recentemente. Nele você consegue fazer captura de várias corretoras e lá você tem um saldo das suas contas, renda variável, aplicações e tal. A maioria das empresas já estão nele. Além disso, tem o Kinvo, que é um aplicativo que você consegue alimentar ou pelo SEI, que é o seu cadastro de investidor no governo federal, ou até mesmo você fazendo os lançamentos manuais. E existe a famosa e velha planilha do Excel. Igual no day trade, normalmente você utiliza a planilha do Excel ou alguma calculadora de alguma corretora, porque no day trade ele tem tributação de imposto de renda sobre a fonte. A cada operação você paga lá o valor do imposto de renda. No swing trade também você paga, somente com movimentação acima de 20 mil. Então, a velha famosa Excel ajuda demais, mas quem tem habilidade e tal, mas existem aplicativos hoje que te ajudam de uma forma para quem não tem muito tempo para fazer isso, entende? Para quem quer facilidade, para não ficar perdendo muito tempo naquilo, vai para o aplicativo, que é algo mais viável, né? É algo que vai te ajudar, exatamente. Na questão do day trade, às vezes não compensa tanto a pessoa que tem o pouco dinheiro, porque você vai gerar muito esforço e pouco resultado, né? E virando aqui para um perfil extremamente conservador, o povo quer saber como planejar a aposentadoria desde cedo. É aquela primeira pergunta, né? Eu vi um negócio interessante no Danilo Gentili, que é um cara que ele é escritor da Forbes, onde ele fala o seguinte: ele lista as pessoas mais ricas na Forbes, os bilionários, vamos dizer assim. Aí o Danilo perguntou para ele assim: qual conselho você daria para uma pessoa que quer se tornar um bilionário? Aí ele falou assim: se você pensa se você imagina, ou se você pensa que quando você for bilionário você vai parar de trabalhar, provavelmente você nunca será um bilionário. Então, se você entender o contexto do que ele falou, é o seguinte: tem muitas pessoas que planejam a aposentadoria para poder parar de trabalhar. Mas o fato é que a aposentadoria, se for pelo regime geral da Previdência Social, você vê que ela teve uma atualização recentemente, que muitas pessoas que estavam ali já com o pé na aposentadoria, na fila do INSS praticamente, tiveram que aguardar mais um tempo para poder aposentar. Às vezes nem pagando, mas às vezes tiveram que esperar mais um tempo. Mas já não aguenta trabalhar, então querendo ou não faz falta. Existe hoje as previdências privadas.
Então, talvez o mais recomendado, devido ao que o nosso regime tem como, a forma como ele tem acontecido e tal, você cumpre o seu papel como cidadão, faz a sua previdência, paga a sua previdência, ao mesmo tempo que você faz uma previdência privada. São 2 tipos. E aí eu recomendo um terceiro, que é você fazer sua própria economia através de investimentos. Porque eu tenho certeza, os investimentos, as rentabilidades deles são muito maiores que até a mesma previdência privada. Porque tem muitas previdências privadas até quebradas, para falar a verdade. Mas da mesma forma, os investimentos eles vão estar alimentando ali uma terceira renda para você. Então, quando chegar o momento, imagine você investir 30 anos. Em 30 anos você vai ter um capital considerável. Suponhamos que com 30 anos a sua ideia não seja viver daquele dinheiro. Você tem um capital que, por exemplo, você vai poder aproveitar uma oportunidade, ou de mercado, ou a oportunidade de comprar, às vezes, um imóvel barato e fazer dinheiro nele. Porque hoje, se você tem capital, você consegue fazer dinheiro numa oportunidade. Agora, se você não tem, a oportunidade passa e alguém que tem, pega. Essa é a realidade. Então, se a gente pensa em simplesmente planejar uma aposentadoria, guardando dinheiro para depois parar de trabalhar, existe grande tendência de você passar aperto, porque o dinheiro não será suficiente. Grande tendência, não quer dizer que vai ser. Então, por isso que o ideal é divide, faça essa migração aí, mescle os seus investimentos, para que no futuro você consiga trabalhar em cima dos seus investimentos, investindo sobre os seus investimentos. E aí você consegue uma rentabilidade muito maior. Né? Parar de trabalhar pra ficar em casa curtindo, todo mundo quer, né? Pra falar a verdade, né? Vou falar a verdade. Eu pensava em me aposentar e ficar tranquilo em casa, gente. Mas fazer o quê, né? Mas tá bom. Professor, como investir e ter pelo menos 10% de retorno no mês? Olha, se eu tivesse essa resposta, acho que eu não estaria aqui. Acho que eu estaria viajando. Mas na verdade, que essa mágica de 10%, existe 2 caminhos. Talvez 3, mas eu vou falar em 2. Ou você é um agiota, tem peça de dinheiro e torce a pessoa de pagar outros caminhos. Criptomoedas tem dado a rentabilidade até maior, mas também você pode perder tudo. Day trade, se você for muito ninja, tiver entendido de uma forma espetacular o mercado, aí às vezes você consegue, às vezes você consegue. Mas eu posso te dizer, por experiência, o tempo que eu já vi isso, é quase impossível. Porque vai dar mais de 120% no ano. Não conheço. É o sonho de todo mundo, né? É o sonho de todo mundo. É. O único lugar que eu já vi esse tipo de rentabilidade é lote. Naquela época, que até mesmo em Manhuaçu, você comprava um lote por 50 e menos de um ano ele valia 80, 90, 100. Mas tirando isso, você investindo ali seu capital bonitinho, seria um grande milagre. É uma coisa quase que impossível, né? É uma coisa quase. Eu acredito que foi mal formulada ali a pergunta. Era 10% ao ano, no caso. 10% ao ano? Isso. Não, 10% ao ano hoje é possível. Por exemplo, hoje existe corretor, no atual cenário econômico, existem empresas, os corretores, que te pagam 12% no ano. Lógico, vai ter o desconto de imposto de renda na fonte e tal, mas que você recebe o cupom mensal. Em 10 anos você dobra o seu valor. Isso aí já é uma realidade. Existe várias coisas, genial investimento, modal investimento, várias, que 10% ao ano ele já se torna uma tabela limite. Vou te dar um exemplo de uma estratégia de investimento que funciona muito bem. Por exemplo, você vai querer comprar à vista. O que você normalmente fala? O que você normalmente pede, né? Vou pagar à vista. O que você pede? Desconto. Desconto, né? O brasileiro gosta de desconto ou de brinde. Existem 2 caminhos. Se o seu desconto for de 5%, você consegue imaginar que é vantajoso ou não é? O que você acha? Ó, te dou 5% de desconto à vista. É vantagem para você? Pensando assim pela lógica, não sei se seria. Talvez. O que você acha, Eduardo? Você acha que 5% de desconto é vantagem? Assim, depende do produto. Você vai comprar, por exemplo, um biscoito, não é vantajoso. Aí, às vezes, um carro... Aí você fala no montante, né? É. Beleza. É igual eu falei. Lucratividade financeira e rentabilidade são coisas diferentes. 5%, se você pegar para imaginar, o Nubank hoje ele te paga 5,29%, até a última vez que eu olhei. 5,29% nos investimentos que você faz. Ok. Então, se você pagar à vista, vai ter 5%, é melhor você pagar a prazo
E o valor que você pagará à vista, você investe no Nubank, você vai ganhar 0,29%. Isso é a mentalidade de investidor, entende? Da mesma forma, você falou a questão do carro, interessante. Porque quando você trabalha com porcentagem, os mesmos 10% que eu ganho em cima de 100 mil, é os mesmos 10% que você ganha em cima de R$1, porque são 10%. A diferença é que em cima do capital eu vou ter um retorno maior que você, porque eu já invisto não sei lá quanto tempo. É mais ou menos essa estratégia. O investimento a partir de 10%, até o ano passado era vantagem, porque o próprio Nubank estava pagando 1,98%, 2%. Aí a pessoa queria te dar um desconto de 10%, pô, então vantagem, vamos lá. Agora, se hoje você tem investimentos que te pagam 12%, pô, então por que não investir esse dinheiro e pagar lá prazo, dividido por mês? Dentro dos limites, né? Você não vai endividar e não pagar, você não pode gastar aquele dinheiro. Mas por que não fazer isso? Porque o Nubank possui liquidez, você consegue retorno a qualquer momento, entende? Entendi, mas infelizmente hoje o povo quer facilidade, um retorno alto e um curto prazo, né? Igual a pergunta, 10% ao mês. Gente, fora, esquece. Esquece. Aqui não, Tião. É. Exatamente. Assim, você não pode se acomodar, né? O Nubank antigamente pagava tal taxa, hoje em dia talvez está pagando a metade, né? Tem que sempre... A ideia, assim, de você mesclar essa, é você entender vários mercados. É lógico que quando você consegue acompanhar um único mercado, existe uma vantagem maior para você, porque você consegue se tornar um especialista em determinado mercado. Mas quando você acompanha vários mercados, você tem uma visão macroeconômica, você consegue ver todo o contexto. E existem coisas, por exemplo, a saca de café está cara lá fora, mas aqui a gente já sente. Aqui, hoje em dia, você já vê aí que os nossos cafés já não estão naquele preço que era. Antigamente, você tomava café em qualquer lugar. Hoje, você vai no meu escritório, eu tenho que pensar se eu tirar um café. Nossa, professor, aí não. Pode deixar que eu vou levar um cafezinho para nós tomar. É brincadeira. Mas é por quê? Porque você tem que calcular, entende? É uma relação de custo-benefício. 10% ele vai ser bom? É lógico que é. Em 10 anos é 100% do capital. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que analisar se isso vai te fazer falta. Começar com pouco. Onde você quer chegar. Pessoas que juntam dinheiro para comprar um apartamento. Já viram aquela situação? É melhor comprar um apartamento ou alugar um apartamento. Se você parar para analisar, hoje em dia, você já consegue entender um pouco essa metodologia. Por quê? Porque se você tem 250 mil e paga um apartamento, óbvio, ele pode se valorizar. Mas se você investir 250 mil, o valor dele é perigoso. Pagar a mensalidade de um apartamento 100% financiado, ou talvez um aluguel, e te sobrar um pouco. Entende? Então esse é o conceito, esse é o pensamento do investidor. Ele está o tempo todo analisando essas métricas. Agora, voltando lá aos iniciantes. Hoje existem plataformas na internet, por exemplo, o Melius, que você ganha uma porcentagem sobre as compras que você faz pela internet. Você recebe dinheiro de volta. Existe uma outra situação, o próprio Nubank, ele tem um sistema de pontos que se chama Rewards, que você compra e ele te paga R$1 a cada R$100. Estão entendendo o que eu quero dizer? O PicPay, ele te paga um valor, o boleto que você paga através dele. Isso também são formas de rentabilizar dinheiro, de fazer grana. Você está usando várias formas para poder ter retorno, para poder ter dinheiro. Então você não precisa, a gente às vezes almeja, a gente é muito imediatista, igual você falou dos 10%. A gente quer o negócio para agora. Mas se você planejar e trabalhar em cima, você consegue sim trabalhar com investimento, você consegue sim ter um retorno. E pense comigo, você tem dentro da sua casa aluguel, água, luz, telefone, um monte de coisa. Se você consegue um investimentozinho, ele conseguiu juntar um investimento ali suado, que te paga a sua conta de luz, já está sendo vantagem para você. Que é menos uma conta para você pagar. E é mais um dinheiro que sobra no final do mês. Estão entendendo a matemática? Então, por exemplo, aqueles 150 que você paga de conta de luz, que você hoje tem um investimento que paga ele, é 150 que te sobra, mais os 150 que você usaria para poder pagar a conta de luz. Então, você tem R$300 ali todo mês disponível a mais para você. Hoje em dia, como que você está dividindo a carteira de investimentos? Gosta de investir mais em banco, seguradora? Cara, atualmente, banco tem sido uma boa. Além disso, essas ações que têm sido aí, que têm tido uma queda considerável, se a gente pega, igual recentemente a gente saiu de uma situação aí que estava assustadora, né?
as medidas que o governo foi adotando, foi tudo caindo, então você acaba mesclando. Você acaba, às vezes, tirando o foco de um tipo de ação e indo para vários outros. Então, hoje, assim, bancos, a Embraer, eu cheguei a cobrar em 2019, eu comprei a R$19,50, ela chegou na minha mão a valer 6 e pouco, e hoje ela está valendo R$24 de novo, longo prazo, estou falando de 2019. Mas foi aquele tempo de você assim, esperar para poder ganhar, entende? Então, assim, vai mesclando entre o mercado. Tem a parte da VEG, que é a parte de energia, que é igual esse sistema, igual a Energisa usa para de distribuição de energia. A VEG está por trás. Tem a parte de... Tem as commodities, mas as commodities estão numa situação que hoje já está bem super inflacionada. Então, pelo mercado cenário atual, se eu tinha um foco de trabalhar só com banco, eu saio um pouco. Porque o mercado ele me deu a oportunidade de ir para várias outras áreas. Mas automaticamente hoje a gente tem a oportunidade de investir em BDRs. Tipo, por exemplo, Apple, Facebook, Amazon, Google, tudo através da Bolsa Brasileira, que antes não era possível. Você tem investimento, fundo de investimento específico para esse tipo de empresa. Então, se lá fora eles vão ganhar, você vai ganhar junto. Outra situação. Todo mundo almeja ter um iPhone. O iPhone todo ano lança, né? Todo ano os olhos brilham. Nossa, querendo aquele iPhone. igual o iPhone 13, gente. Sonho, né? Sonho de... Fora de cogitação, mas é um sonho. Mas por que não, em vez de comprar um 13, comprar um 11 e a diferença é você não comprar umas ações da Apple? Entende o que eu quero dizer? Essa é a matemática, essa é a forma de você... E você assim, você vai mesclando sua carteira. Você vai mesclando. Quantos ativos é interessante eu ter? Aí é o quanto que você consegue acompanhar. Porque isso é complicado. Por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, são ações que estão, sim, caíram muito de acordo com o mercado. Ainda não está estabilizada. Então essa parte assusta. Mas no longo prazo, eu não imagino as casas Bahia fechando assim, em geral. Apesar da Ricardo ter caído, né? Mas eu não imagino. Mas são situações. É a situação entre ganhar muito ou perder tudo. É o risco, né? Assim, você falou de Embraer, eu lembrei da CVC. Não é importante, a CVC acaba caindo um pouco ultimamente, né? É importante analisar a situação contábil da empresa, porque as duas acabam sendo da mesma área, enquanto uma sobe e a outra cai, mesmo sendo da mesma área. Mesmo sendo. O que arrebentou a CVC foi que a pandemia fechou, não tem viagem, pronto, para que eu vou querer CVC? Aí isso cortou ela no meio, né? Que até então a CVC era algo assim que chamava muito os olhos, ela bombava. Mas aí vem a Embraer. O que ajudou muito a Embraer? Ela fez parcerias agora de fornecer jato e até carro voador. Tem um nome específico, eu não lembro agora. Então, ela tem essas parcerias. Em 2020 ela ia para fechar uma parceria com a Boeing, mas aí devido à pandemia essa situação não aconteceu. Onde foi que ela teve mais uma queda? Mas são situações que o mercado são aí. Se você tem essa informação, você vai manusear como, entende? É por isso que eu falei, você tem que estudar. Pra você entender como que isso afeta, de fato, os seus investimentos. Como que isso vai te afetar, como que você vai parar, analisar. Não gosto de pegar vocês dois. O que eu planejo daqui a 5, 10, 15 anos, a parte financeira, o que eu queria? Eu queria talvez trabalhar por conta própria. Pronto, já começou a pensar em algo? Entende? O momento é sempre o agora, né? Sem planejar o que a gente quer lá na frente para ter uma vida assim, tranquila, sem preocupação, aquela maresia. Mas maresia, assim, razoável, gente, né? Também para esbanjar, não, né? Porque tem que ter paciência, absorver o máximo de informação do dia a dia, porque você aprende na prática, né? No dia a dia. É errando que a gente aprende a investir também, né? Se você investiu e teve prejuízo, vou analisar o que aconteceu, vou pensar em outra forma de investir, vou arriscar na variável, sempre também arriscando, né? Perfeito, o risco, às vezes ele é necessário, porque ele te tira a zona de conforto. Então o Flávio Augusto fala muito isso, de geração de valor. Pense fora da caixinha, mas ele não fala para você ir fazer loucura, não.
É você sair um pouco daquele espaço onde você está confortável, para você entender um pouco o mundo, como ele funciona. Até eu começar a investir, eu não entendia muito como que o governo, a fala do governo ou a atitude do governo influenciava no mercado. Eu não entendia porque o preço das coisas, eu não iria entender porque o preço das coisas estão no que estão hoje, que o combustível está no preço que está hoje, se eu não tivesse começado lá atrás a pescar uma informação aqui, pescar uma informação ali. Porque a gente às vezes critica muito, o preço de gasolina realmente está muito caro, a gente sabe que está muito caro, mas a gente tem que entender que às vezes a culpa nem é só do Brasil, a culpa é do mercado todo, a política que foi tomada pela empresa. Então isso tudo são fatores que estão de fato influenciando. E esse aumento lá está aumentando o valor do frete, está aumentando o valor do sacola de arroz que chega para a gente, que vem lá do sul. Então é um efeito dominó que só o conhecimento e só o tempo é capaz de trazer. Às vezes nem 50 minutos de aula é capaz de dar tanta informação quando você pega para ler um jornal de um parágrafo. Entende? Porque a elite desperta um time, desperta algo diferente. Você poderia deixar alguma dica de livro, site, jornal, sobre o tema de investimento em geral? Cara, sites, Infomoney, Money Times, existem vários grupos hoje no Telegram que estão o dia inteiro, se você pegar no celular no Telegram, só tem isso, várias informações do mercado, do dia, Clear, corretora, ela tem situações geniais, todas as corretoras têm um canal hoje. Então são situações, questão de jornal hoje em dia, o papel em si a gente não se utiliza muito mais, né? Mas a questão de livro, investimentos inteligentes, os planos que a Suno tem, do 1.000 ao 1 milhão do Thiago Nigro, análise de balanço do Warren Buffett, são situações assim, que te trazem um beabá necessário para você entender mercado. E além disso, acompanhar. Podcast traz uma riqueza muito grande. Igual foi o Economista Sincero, teve no Flow. Cara, falou muita coisa de uma maneira assim, totalmente descontraída, mas que muita gente precisa saber e não sabe. Tem muita gente assim, às vezes brincando de investidor, mas que de fato ainda não é um investidor, porque ele fala a realidade das coisas. A realidade das coisas é que, às vezes o cara que ele realmente é um investidor nato, ele nem tem muito tempo para ficar esbanjando isso, porque o investidor, cada minuto que ele fica ali fora, realmente pode significar uma perda muito grande de investimento. O próprio Flow entrevista um pessoal e mostra assim, os bastidores, né, do investimento, que é uma forma mais descontraída de mostrar o jeito que eles investem. Então é importante ver, tem horas e horas de live, e é um conteúdo gratuito. Está disponível para todo mundo, né? E hoje em dia tem os cortes, né? Tem os melhores, tem alguns canais que fazem os cortes, os melhores momentos. Pra quem não tem paciência. Quem tem paciência, pode pegar os cortes e ir absorvendo as informações. Uai, quem sabe o futuro investidor aí, forte. Tá vendo, né? Quem sabe. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado Jonathan, que disponibilizou estar presente nesse momento. Agradecemos também ao professor Luiz Gustavo, responsável pelo projeto. Agradecemos a equipe técnica e a coordenadora Isabelle Werner. Agradecemos o Centro Universitário Unifacig, que nos deu a oportunidade de produção deste podcast. E a você, ouvinte telespectador, que esteve presente neste momento. Essa gravação faz parte de um trabalho cujo objetivo é gerar conhecimento a toda a comunidade. Além desse podcast, produzimos textos com dicas para aproveitar mais o dia a dia. E nos acompanhe também no site da Unifacig. Perfeito. Quero agradecer também por esse momento, estar aqui com vocês. Agradecer a Unifacig, a Isabelle, o professor Luiz, pelo excelente trabalho. Falar de investimentos, inclusive a partir de agora a educação financeira vai começar a entrar na educação básica. Então, assim, estamos caminhando para isso. Isso é o futuro, isso é a realidade. Vamos ver se a gente consegue chegar aos Estados Unidos, né, onde a maioria das pessoas são investidores. E é um prazer muito grande. E parabéns pelo projeto, teve muito bom esse bate-papo. E comecem a investir.